pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e a partir de agora nós vamos trabalhar com potência de um número real com expoente inteiro negativo, beleza? Até agora nós só estávamos trabalhando com expoente natural, ou seja, positivo. Imagine essa expressão aqui, você tem a elevado a menos n. Até a aula passada nós não sabíamos calcular isso. E nós vamos ver agora nessa aula que a elevado a menos n nada mais é do que a fração 1 sobre a elevado a n. Com as seguintes restrições. O a pertence aos reais, o a é um número real, e a é diferente de zero. Tudo bem? Então vamos lá, vou destacar isso aqui porque é como se fosse uma fórmula que nós vamos usar para resolver exemplos depois. Aí nós temos a seguinte situação, lá na propriedade P1, nós mostramos que multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes, correto? Nós mostramos isso, é uma propriedade da potenciação. Agora eu vou fazer a seguinte multiplicação, a elevado a n vezes a elevado a menos n. Aí apareceu o expoente negativo que a gente estava falando. Mas vamos seguir a mesma propriedade. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. N somado com menos n. Beleza? Até aí. Só que daí isso aí vai dar a elevado a n, joguinho de sinal, mais vezes menos, menos n. Final, a elevado a n menos n, isso aí vai dar a elevado a zero. E nós vimos na aula passada que todo número elevado a zero é 1, com exceção do próprio zero. Então aqui é 1. Beleza? Então agora eu gostaria que você observasse o seguinte, vou destacar duas partes importantes. Nós saímos daqui, saímos desse carinha, da multiplicação de potências de mesma base. Fizemos umas contas e chegamos aqui. Ou seja, aquilo que eu deixei destacado lá, vale 1, tá? Porque aqui é tudo igualdade, então vale 1. Aí eu vou escrever aqui, que a elevado a n vezes a elevado a menos n é igual a 1. E por último, pessoal, eu vou colocar uma seta aqui de implicação, uma implicação lógica, tá? Nós temos a seguinte situação. Se o a elevado a n multiplica o a elevado a menos n, então o a elevado a n pode passar para o outro lado dividindo. E com isso eu vou ter que a elevado a menos n nada mais é do que 1 dividido por a elevado a n, que é a regrinha que a gente queria provar ali. Então, nós já mostramos da onde veio essa regra, não foi invenção de ninguém, não. Para se adaptar aqui à propriedade P1, então só resta essa definição para matemática. Agora eu vou criar e resolver alguns exemplos. Acompanha aí. Se você tiver o primeiro exemplo assim, se tiver lá assim, deixa eu pegar aqui. O exemplo A. Se você tiver 3 elevado a menos 2, como é que você resolve isso? A elevado a menos n vira uma fração. Então, isso aí vai virar 1 sobre 3 elevado a 2. Agora, você preserva o 1. E quanto que é 3 ao quadrado? 9. Vamos para outra. Item B. Você tem aqui, vamos ver aqui, menos 2 elevado a menos 3. Tudo bem? Então, veja, é o menos 2 que está sofrendo a influência do expoente negativo menos 3. Você preserva o 1zinho ali da fração. E o 3, que era a base, vem para baixo. Então, a base é o menos 2. E o menos 2 elevado ao expoente 3. E agora você calcula 1. E aí aqui, menos elevado ao expoente ímpar. Menos 2 elevado ao cubo, 8. Moleza até agora, né? Vamos pegar outra aqui. E se fosse uma fração assim, pessoal? Se fosse uma fração a sobre b elevado a menos n. Menos n. Como é que você ia resolver isso aí? Fácil. Quando você tem uma fração elevada a um expoente negativo, então você inverte a fração, fica b sobre a. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. B sobre A elevado a N. Exemplo numérico disso. Você tem aqui 2 terços elevado ao quadrado.
Então, ó, o quadrado não, a menos 2. Tem um menos ali, hein? Deixa eu fazer esse menos mais bonito. Menos 2. Aí você inverte a fração. 3 sobre 2. O expoente que era negativo passa a ser positivo. E agora você distribui o expoente. O expoente tanto é do 3 quanto é do 2. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Molezinha isso aí, né, pessoal? Até agora tá bem tranquilo, né? E se tivesse a seguinte situação aqui agora, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu criar mais um exemplo aqui. Item E. Se você tiver alguma coisa desse tipo aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 3. Veja que agora é um pouco diferente, ó. Antigamente nós tínhamos 3 elevado a menos 2 lá no numerador. E agora nós temos 2 elevado a menos 3 no denominador. Como é que você faz isso? Você preserva o 1 vezes, e esse 2 elevado a menos 3, que ele está na parte de baixo da fração, no denominador, ele sobe multiplicando o 1, e ele paga um preço. O expoente que era negativo passa a ser positivo. Então, 2 elevado a 3. Multiplicar por 1 não altera em nada. E 2 elevado ao cubo é 8. Beleza, pessoal? Veja aqui um exemplo bem curtinho, ó. Um exemplo bem curtinho aqui. Se fosse assim, ó, 3 sobre 2 elevado a menos 2. Você ia preservar o 3, ó, 3 vezes. Aí aqui tem um expoente negativo. Como ele está no denominador, ele vai para o numerador, lá em cima. Aí vai ficar 2 ao quadrado. Bem curtinho aí, hein? Aí aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Por isso que eu mantive esse 1 aqui, ó. Então é o 1 vezes. Mas é claro, quando o número aqui for 1, ele não precisa nem aparecer. Você já poderia ter feito direto ao fazer aqui, ó. 1 sobre 2 elevado a menos 3. Você pode colocar que isso aí é igual a 2 elevado a 3, que dá 8. Você coloca direto, tá? Mas isso quando for 1. Se for outro número, aí tem que colocar multiplicando. Beleza, pessoal? Com isso terminamos nossa aula sobre esse assunto. E agora eu vou gravar mais vídeos sobre potências também. Então, vai ter uma série de exercícios ainda para a gente resolver no final dessa playlist. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!